Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão aí. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Então, muito obrigada. Aguardando, beleza? Obrigada aí a todos que estão respondendo. Estamos na nossa última aula, né? Segunda e última aula, que focamos, né, nos aspectos mais necessários aí para vocês realizarem a avaliação de vocês. E hoje a gente vai tratar de um assunto assim bem importante, não só para uma avaliação de vocês, mas para a vida, né? Porque a nossa vida, ela depende do cuidado que nós temos com a nossa casa, não uma casa física, né? Mas a única casa que temos para viver, que é o nosso planeta, né? Então, hoje a gente vai trabalhar. Semana passada, nós trabalhamos com a parte relacionada aos grupos do reino plantar e vegetal, né? Abordamos ali o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, características exclusivas e compartilhadas entre esses dois grupos, e também trabalhamos com as características de reprodução desses dois grupos. Espero que você, né, tenha conseguido aí ao longo da entre, né, semana passada e hoje, tentado fazer algum simulado, pego aí a apostila para dar uma olhada, né? E semana passada eu comentei com vocês que hoje a gente iria estar trabalhando com conceitos relacionados à ecologia. E se você está com o seu material aí, né, você pode, se você imprimiu, conseguiu ele impresso, pode abrir na parte de ecologia e alguns destaques, assim, né, algumas partes principais eu estarei, né, destacando nesse material que nós vamos trabalhar hoje. Acredito que vocês tenham recebido esse material também, né, que já tenha sido enviado no grupo. E qualquer dúvida, gente, qualquer situação, por gentileza, não deixe de me interromper, de levantar a mão, como eu disse na semana passada para vocês. O objetivo não é um monólogo, né? Só eu ficar falando, 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 apesar do tempo ser curto, né? Da gente precisar, mas a interação é sempre bem-vinda, tá? Então fiquem à vontade. E qualquer situação, não está enxergando, precisa que volte, só levantar a mão aí e falar, me interromper pelo áudio aí, que não tem problema nenhum, tá? Bom, ecologia, pessoal. Ecologia é um conteúdo, né, um tema estudado na biologia que começou assim a ser falado de uma forma um pouco mais intensa, assim, não tão intensa, mas começou a ser estudado, começou a se pipocar um pouco na década de 70, né? A partir desse período, começou a se verificar a necessidade de se olhar para a natureza como o ser humano sendo uma parte integrante dela, ser alguém que faz parte e não simplesmente alguém que explore, que retire recursos. E hoje, né, a gente tem dentro da educação básica, né, ensino fundamental, desde a educação infantil, né, educação fundamental, ensino médio, a gente tem a temática ecologia sendo um conteúdo, né, abordado obrigatoriamente, né? Não é nenhum tema transversal que você pode trabalhar, né? Não, existem critérios, existem conteúdos que são, né, obrigatórios dentro dos níveis de conhecimento da ecologia, do ensino médio. Você precisa sair do ensino médio. Se você, por exemplo, pretende fazer Enem, né? São 45 questões de ciências da natureza. Dentre as 45, você tem 15
que são divididas para física, 15 para química e 15 para biologia. Esses 3 compõem as ciências da natureza. Só que muitas vezes entrelaça alguns assuntos, assim, a química, a física e a biologia acabam se entrelaçando em alguns assuntos. Isso acaba sendo trabalhado de uma forma conjunta no Enem. E a gente tem assim, ó, um percentual altíssimo de questões de ecologia no Enem. O Enem normalmente ele aborda questões dentro da área de biologia, ele trabalha muito num contexto assim de situações que impactam o ser humano, sejam doenças, sejam sistemas lá que você vai trabalhar dentro da fisiologia humana, dentro da citologia, questões que são, né, de impacto em células, tecidos e tudo mais. E a ecologia, assim, ó, com muita força ao longo dos anos, né, ela vem sendo cobrada de uma forma bastante intensa. Então fica a dica aí, né, não sei se teu objetivo é, né, fazer um Enem aí esse ano ou no próximo, mas esse é um assunto que fica, né, a dica aí para você se dedicar bastante para ele, porque ele é um dos mais cobrados dentro das provas do Enem, no componente curricular biologia, né. Ecologia, pessoal, por que que é importante a gente estudar ecologia? Então, primeiramente, a gente precisa entender como que um organismo interage com o outro e como que os organismos interagem com o mundo ao redor, né? E isso é extremamente necessário para nós minimizarmos impactos. A, a ecologia, então, ela vai se organizar, né? O estudo dessas relações, elas vão ocorrer em diferentes níveis, né? Então, nós temos populações, comunidades, ecossistemas. Dentro da organização da biologia, a gente tem os níveis de organização, que eu acredito que vocês estudaram lá na etapa 1, né? Os níveis de organização. Então, as moléculas formam as células formam tecidos, os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas e os sistemas formam um organismo. A partir daí, se eu tiver diversos organismos de uma mesma espécie, não importa quais sejam, seres vivos, organismos de uma mesma espécie, eu chamo aquele grupo de população. Normalmente, eles vão estar em uma determinada área e eles vão se relacionar entre eles. Dependendo de algumas características, essa relação pode ser uma relação que traga benefício para todos, ou pode trazer prejuízo para alguns, né? E aí a gente vai ver daqui a pouco mais sobre essas relações. Agora, quando eu tenho em uma determinada área diversas populações que interagem entre si, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma região de savana africana, né? Ali você tem diversas populações interagindo. Eu chamo isso de comunidade, tá? E ecossistema. O que que seria o ecossistema? O ecossistema seria a interação de todos esses seres pertencentes à comunidade de uma determinada região com os fatores abióticos. O que que é um fator abiótico? Essa descrição tem um pouquinho mais para frente, mas já destacando aqui conteúdo de prova, gente. Você precisa entender a diferença entre fatores bióticos e fatores abióticos. Bio, vida. Então, os fatores abióticos são aqueles fatores que não possuem vida, mas a vida só existe graças a esses fatores. Então, por exemplo, o principal fator abiótico e que determina, por exemplo, a quantidade de seres e a biodiversidade em uma determinada região. Água. A água é um fator
abiótico, é sem vida, mas é fundamental à vida. A atmosfera, a luz solar. Então, os fatores abióticos são todos os fatores, tá, que não têm vida, mas que são fundamentais à vida. Já os fatores bióticos são todos os seres vivos que habitam naquele determinado local. Então, se eu fosse simplificar o conceito de ecossistema, poderia dizer que o ecossistema é a junção dos fatores bióticos e abióticos de um determinado ambiente. Dependendo dos fatores abióticos, a gente tem os diferentes ecossistemas que nós encontramos no planeta. Então, por exemplo, se você tiver muita abundância de água, você vai ter uma biodiversidade gigantesca. A água proporciona isso. Agora, quando você tem um ambiente extremamente árido, com pouca água, você vai ter uma quantidade bem menor, né? A biodiversidade vai ser bem menor, a massa biótica ali vai ser bem menor. Por quê? Porque tem restrição desse fator abiótico. Aí você vai ter animais que estão adaptados para aquele tipo de ambiente, você vai ter vegetais que estão adaptados para aquele tipo de ambiente. Então, todos esses fatores abióticos, eles são muito importantes, porque eles determinam, né, como que será um ecossistema, tá? Bom, na sequência, então, quando a gente olha para um ecossistema, a gente tem dois conceitos que são importantes da gente lembrar quando a gente olha para um ser vivo de um ecossistema. Todos os seres vivos, eles vão ter um habitat e um nicho ecológico. O que seria o habitat? O habitat é onde vive. Então, é um lago, é no deserto, é na savana, nos campos, parte geográfica, é o habitat. Agora, já o nicho ecológico, o nicho ecológico envolve todas as características relacionadas àquele ser. Tem um ecólogo americano, se eu não me engano, que ele faz uma analogia e ele compara assim o habitat como se fosse o teu endereço e o nicho ecológico a tua profissão, ou seja, a profissão envolve todas as características daquilo que tu, né, que tem uma relação contigo. Então, por exemplo, todos os animais, eles vão ter padrões alimentares, eles vão ter os horários que eles vão estar ativos. Por exemplo, tem animais que são noturnos, outros animais são diurnos. Isso é uma característica relacionada ao nicho ecológico. A questão de reprodução, onde que ele se reproduz, onde que ele se abriga, como ele se defende dos seus predadores, se ele é herbívoro, se ele é carnívoro, se ele é onívoro, ou seja, estas características todas são de extrema importância para que uma determinada espécie não entre em extinção. Se a gente for pensar, gente, num zoológico, tá? Qual é a finalidade de um zoológico? Né? Sinceramente, assim, qual a finalidade de um zoológico? Alguém se habilita aí assim, gostaria de compartilhar a sua ideia assim? Para que serve o zoológico? Né? Alguém gostaria de falar ou digitar aí para me mandar? O que você acha? Qual é a função de um zoológico nas cidades, né? Que tem zoológico? Passear, ok, William, obrigada. Que mais? Alguém gostaria de compartilhar aí alguma ideia? É quase que uma arca de Noé, né? Mais ou menos. Para guardar toda a cadeia genética de muitos seres aí que possam estar até em extinção.
Claro Sim. que possa ser difícil, mas no início uma das finalidades foi esta, né, antes de Aham. virar virar comércio, né. Ah, isso aí, Rodrigo, gostei, porque obrigada pela participação aí, mais Tranquilo. outras pessoas participaram aí. Gente, assim, ó, alguém colocou assim, preservar, conhecer animais de mais anos de vida. Teve gente que colocou a questão da vida, questão relacionada, por exemplo, a animais que estão ameaçados de extinção. Gente, numa forma romântica, podemos dizer, né? O zoológico proteger os bichos em extinção, né? Aí isso seria assim o ideal de todos os zoológicos, assim seria. Se o zoológico existir com a finalidade de preservação das espécies, proteção das espécies e, principalmente, o local que o animal está, contemplar o nicho ecológico dele, aí a gente tem assim um local que é bastante válido. Agora, o que a gente vê numa grande maioria de lugares? Entretenimento humano. É isso. Os zoológicos, muitas vezes, eles têm o objetivo do entretenimento humano. E Vai lá. muitos também, com licença, e muitos também depois foram depósitos, né, de circos fechados. Exatamente. E aí, imagina você ir num determinado local aonde você vê, por exemplo, primeiro, assim, tem pessoas que às vezes acham que não, a falta, às vezes, do conhecimento é tão grande, né, que acha assim que vai encontrar, por exemplo, que leão faz parte daqui, tu vai encontrar o leão na Amazônia. Nunca, gente. Né? Girafa, elefante. Esses animais são todos exóticos. O que é exótico? Né? Ele não é daqui. Eles chegam aqui de alguma forma. Né? Uh, o Rodrigo, acho que falou a questão do descarte dos circos aí, porque eu lembro, quando eu era criança, existia, né, os animais que participavam dos circos, e hoje em dia isso foi proibido. Ainda bem, existem ainda muitos lugares do mundo, mas quando você olha assim, para um animal e o objetivo dele ali naquele local é o entretenimento humano, a gente precisa repensar nessa prática. Você vê uma fera, sabe? Você vê um leão, você vê um tigre dentro de uma jaula, em poucos metros quadrados ali, totalmente longe do seu ambiente natural, da sua alimentação, das características relacionadas àquela espécie. Isso é uma atrocidade. A gente não pode chamar de outra coisa. Isso não tem Agora, nada de ecologia, né? não tem nada de ecologia. E às vezes a Pelo gente foi contrário. uma vida inteira enganado, assim. Que é bonitinho. Se você for em algum zoológico que tenha esse foco ambiental de preservação de espécies que estão reproduzir em cativeiro, gente, é uma coisa muito difícil de acontecer. E quando isso acontece em algum zoológico que tem essa visão ambiental, nossa, isso vira notícia de jornal, porque é algo muito significativo. E não é fácil. Tanto é que estes animais, quando eles vão, se acontece qualquer situação, que se eles precisarem voltar para a natureza, eles morrem, porque eles não sabem. Então, o nicho ecológico ele precisa ser muito bem estudado. Como é que o animal você vai. Ele tá preso, tá, dentro de um determinado ambiente que é o mais parecido com o que ele vive na natureza. Então, você vai criar mecanismos para ele, digamos assim, fingir uma caça. Você vai ter que criar mecanismos para não afetar o nicho ecológico desse animal. Senão, você está contribuindo com processos, né, extremamente danosos para a espécie. Então, a gente precisa repensar isso. O habitat
Eu tirar de... Tanto é que a gente pode, assim, analisar, às vezes, uma situação que pode... uma planta, por exemplo, uma planta exótica, que não é daquele... Como a gente falou na aula passada ali sobre os pinos, né? Não é daqui. Isso vai competir aqui em Porto Alegre e em algumas outras regiões do estado. A gente vê assim uma presença muito grande de papagaios. Os papagaios, por exemplo, tem uma praça próxima onde eu moro. Meu, assim, ó, eles cantam desesperadamente. Ok, não tem problema, só que esses papagaios, eles não são daqui e eles competem com as aves que vivem aqui, eles retiram alimentos e isso gera desequilíbrio ambiental. E aí, às vezes, começa... Se a gente tirar um elo da cadeia, é uma corrente. Se a gente tirar um elo da corrente, pode saber que outros elos serão afetados, né? Então, o nicho corresponde ao modo de vida e ao papel ecológico que essa espécie desempenha no ecossistema. E, às vezes, você vai ter diferentes espécies num mesmo habitat, mas com um nicho completamente diferente. Então, por exemplo, o jacaré e a capivara, o jacaré lá do Pantanal e a capivara, o habitat deles é o mesmo, só que o nicho ecológico é diferente. O jacaré é carnívoro, a capivara é herbívoro, já são características distintas. A onça, encontrada nas florestas tropicais, Cerrado, Pantanal, isso é o habitat, mas também vai diferir do jacaré, da capivara. Então, lembre disso: nicho, modo de vida, habitat, endereço. Continuando. Aí, como nós vimos, né, as espécies, né, elas... agora há pouquinho eu falei, se tu tirar, né, um elo da corrente, né, isso vai gerar um desequilíbrio. Agora, existe na natureza, para manter equilíbrio, um ambiente saudável, um ambiente que seja possível para todos, existem cadeias alimentares, e isso é necessário e fundamental, gente. A cadeia alimentar nada mais é do que o fluxo de energia que vai passando de um grupo para outro. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem o capim, que é comido pelo boi, e o boi é comido pelo ser humano. O ser humano está lá na ponta da cadeia, tá? Essa sequência alimentar, ela é chamada de cadeia alimentar, tá? Essa sequência de alimentação. E aí, todos os seres vivos vão fazer parte de cadeias alimentares. Toda a cadeia alimentar, pessoal, toda, começa com um produtor. O que é o produtor? O produtor é aquele que é capaz de sintetizar o seu próprio alimento. Então, quem existe de produtor? As plantas, as algas, tá? As plantas, elas são... Não existe cadeia alimentar se não começar por planta. Por isso que eu comentei com vocês na aula passada, se a gente quer acabar com os animais, a gente faz o quê? Acaba com o reino vegetal. Porque o reino vegetal está na base da cadeia alimentar. Então, você tem noção, por exemplo, todas essas questões que a gente está acompanhando aí das queimadas que estão acontecendo no Brasil. Hoje eu vi algumas fotos do Acre. Gente, pensa assim, ó, era uma nuvem branca. O tanto de, né, problemas respiratórios que devem estar acontecendo nessas regiões em função, né, de todas essas queimadas. Esse impacto na vegetação, ele consequentemente impacta toda a cadeia alimentar. Então, toda a cadeia começa com um produtor, seja uma cadeia terrestre ou seja uma cadeia aquática. Se for na cadeia aquática, quem começa são as algas do fitoplâncton, que são algas microscópicas que servem de alimento para o zooplâncton. Esses seres que estão na base das cadeias alimentares são chamados de autótrofos. Trófos significa alimento.
eles se autoalimentam. E para isso, eles dependem da energia solar, eles precisam de luz, eles precisam de gás carbônico e água. São esses 3 fatores fundamentais para que os autótrofos sintetizem o seu próprio alimento. E que alimento é esse, gente? É glicose. A fotossíntese que os vegetais e as algas fazem é uma forma de produção de glicose, de uma forma muito mais, pensa assim, ó, é bem longe do conceito teórico bonito, gente. Mas o que é um ser autótrofo? É um ser que pega energia solar e transforma em glicose. Tanto é que o conceito de fotossíntese é qual? Conversão da energia luminosa em energia química. Trocando em miúdos, assim, de uma forma muito básica, é sol virando glicose, gente. Né? Então, isso é muito importante para estar na base das cadeias alimentares. Toda a cadeia alimentar, tá? Terá, depois do produtor, começam então os consumidores. Os consumidores são chamados de heterótrofos, hetero, diferente, heterótrofos, ou seja, ele depende de outros, diferente dele, tá? Depende de outros para a sua nutrição. Então, a gente sempre vai ter um consumidor primário depois de um produtor. O consumidor primário, gente, ele pode ser herbívoro, tá? Que é o que só se alimenta de plantas, ou ele pode ser um onívoro. Onívoro são aqueles seres, inclusive o ser humano, que se alimenta de planta e se alimenta de carne, tá? De outros animais. Na sequência, a gente tem os consumidores secundários. Os secundários, via de regra, vão ser carnívoros, tá? Mas eu também, se eu me colocar ali na posição, eu posso ser um secundário. Por exemplo, se você comer arroz com ovo, qual é a posição que você está ocupando numa cadeia alimentar? Se você comeu arroz com ovo. Pensa um pouquinho, eu vou falar e depois você vê se você acertou, em termos de consumidor. Se você comer arroz, pode falar, se alguém quiser participar aí, tá aberto, gente. Quando você come arroz, qual é a tua classificação na cadeia alimentar? Pobre. Olha, mas eu vou te falar que é bom arroz com ovo, seja pobre, seja rico. Foi o meu do meio-dia. Olha só, essa foi boa, Rodrigo. Olha só, mas indo para a cadeia alimentar, né? Seja pobre ou seja rico, em termos de classificação de cadeia alimentar, a gente, se comeu arroz, a gente é show, ó, viu? Tá, fez história aí, Rodrigo, gostei. Você e eu seremos consumidores primários. Por quê? Porque arroz é um vegetal, o vegetal é produtor. Então, comendo arroz, eu sou consumidora primária. Agora, e o ovo? O ovo, ele veio da galinha. Eu não preciso comer propriamente o bicho, mas se eu comer um derivado do bicho, eu estou me alimentando, por exemplo, a galinha. A galinha come o milho, tá? E eu como o ovo. Aí, comendo o ovo, equivaleria a se eu estivesse comendo a galinha, comendo, né, carne do frango. Sim, a Então, semente da galinha. é mais ou menos. Aí, assim, ó, equivale a isso. Então, se eu como o ovo, se eu como carne, se eu tomo leite, se eu como mel, eu sou consumidora secundária, tá? Então, assim vai seguindo. Só que aí, gente, lá vem aqui, no caso dessa cadeia que nós estamos vendo aqui, a gente tem um consumidor terciário aqui, né? No caso, a cobra, que se alimentou do sapo, que se alimentou do gafanhoto, que se alimentou lá da planta. Consumidor terciário, tá? Se alimenta de um secundário. Galera, olha, ser humano come de tudo, né? Não, é assim, ó, né? É um troço meio complicado, ser humano, né?
Aí, se mexeu, é capaz de parar no prato. Digamos que a pessoa comeu a cobra, né? Comeu a cobra ali, pá, vai ser o quê? Consumidor quaternário. Só que aí, gente, se a gente for vendo, eu não tenho como ter cadeias alimentares tão longas. Por quê? Porque a energia, o máximo de energia está no autótrofo, que foi o que produziu, né? É ele que produz energia. Essa energia dele vai sendo assim, ó, vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, porque quem se alimentou dele direto conseguiu mais energia do que quem está lá na ponta da fila, né? Então a energia vai diminuindo ao longo de uma cadeia alimentar. Por isso, eu não tenho cadeias alimentares que chegam assim a um consumidor de sétima ordem, sexta ordem. Assim, quando se a gente olhar, é mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso, Dante. E aí a gente vai, né, tendo essa energia, tanto é que para o sapo, né, se alimentar de gafanhoto, ele vai precisar de muitos gafanhotos. A cobra, para se alimentar do sapo, vai precisar de muitos sapos, né? E assim sucessivamente, né? E os onívoros, como eu disse para vocês, eles podem migrar. O herbívoro sempre vai estar na posição de consumidor primário, sempre. O que é consumidor, aí ele vai variar dependendo de quem que ele vai consumir. Agora, os onívoros podem migrar, por quê? Porque eles vão se alimentar tanto de vegetais quanto de animais, tá? Então, eles podem ser primários. O onívoro, ele nunca vai poder ser produtor. Isso não, gente. Tem uma galera aí que fala que se alimenta de sol, né? Não sei, tem até livro aí escrito de pessoas que se alimentam de sol. Gente, assim, me desculpa, mas biologicamente isso é impossível, tá? A não ser que tenha algum mutante aí que tenha cloroplasto, que é aquela organela que você deve ter visto lá no módulo 1, né? O cloroplasto é onde ocorre a fotossíntese. Então, vocês. Claro que nós nos alimentamos de sol terceirizado, porque a planta terceiriza e vira glicose. Agora, eu ir para o sol, pensa, né? Ninguém ia morrer de fome no mundo. Ninguém. A pessoa chega lá, tô com fome. Vai lá e fica no sol um pouco que está tudo resolvido. Não, né? Então, esse papo aí de gente que vive só com luz solar, eu não sei, não cai muito nessa história, não. E os decompositores, né? Os decompositores, eles estão em todos, ó, se você olhar essa cadeia alimentar que está aqui do lado, ó, qualquer ser vivo que morrer, entrou decompositor na história. Os decompositores são bactérias, fungos que vão fazer, né, a reciclagem da matéria orgânica, e ela é fundamental para recomeçar o ciclo. Tem uma função assim fundamental. A gente precisa que esse ciclo, né, continue para que os ecossistemas sobrevivam e estejam ativos, né? Então, todos os decompositores sempre fazem parte de todas as cadeias alimentares, tá? Não existe cadeia alimentar que não entre decompositor na história. Bom, só que cadeia alimentar, gente, é um recorte de uma teia. A teia é o que a gente vê na natureza. Porque a cobra, por exemplo, ela não vai falar assim, tá ali, ó, o mouse ali, que é o ratinho, né? Aí a cobra, não, eu só como sapos. Não, gente, se tiver sapo, ela vai comer, se tiver rato, ela vai comer. Ou seja, tu vai ter teias alimentares, animais que às vezes vão assumir diferentes posições, dependendo de para quem eles vão servir de alimento. Tá? Então, para se estabelecer as teias alimentares, integram comunidades de cadeias alimentares. E aí, quando a gente faz um recorte, vamos supor, se eu pegasse aqui essa linha da esquerda aqui, então eu pego os vegetais, aí depois eu vou lá, pego o alce, aí depois a cobra, aí depois o gavião, né? E assim vai indo.
né? Aí você tem, então, uma cadeia. Ali na direita você tem outra cadeia. Mas na natureza a gente tem as teias, tá? A eliminação de algum organismo, ela pode prejudicar vários, porque tu tirou ali um elo, vai começar a afetar outros, né? Como a gente já falou anteriormente, tá? Por exemplo, ó, o número de onças, aqui a gente tem, né, uma teia alimentar. O número de onças nessa teia alimentar diminuiu drasticamente. Isso faria com que o número de capivaras aumentasse, porque as onças, né, elas se alimentam ali de capivaras. Logo, o número de plantas ia diminuir, prejudicando todos os organismos desse ecossistema. Então, vai bagunçar geral, gente. Teve uma vez em. Me lembro se foi, eu não sei se foi em Belo Horizonte, isso lá, né? Sem, no século passado, não me lembro exatamente, que teve uma infestação de. Tinha, assim, muitos gatos nas cidades. E aí eles falaram: não, vamos ter que acabar, vamos ter que castrar, vamos ter que dar um jeito, vamos matar aí, porque é muito gato espalhado pela cidade. Tiraram os gatos, o que começou a acontecer? O que você acha que começou a acontecer? Proliferou os ratos. Exatamente, proliferou os ratos. É um negócio assim, ó, muito impressionante. E hoje os gatos mais domésticos não comem nada a não ser ração. Os de ruas que acabavam, os da rua, né, que Sim, acabavam eliminando. não existe, não existe. Eu tive a oportunidade de uns anos atrás ir à Croácia e eu visitei algumas cidades lá. Cidades assim, medievais, assim, que tem aquelas cidades muradas. E teve uma cidade que a gente foi, que é a cidade antiga, que era murada por uma muralha de 2 quilômetros, a gente caminha em cima da muralha, tudo. E dentro, assim, é uma cidade, tem restaurante, tem casas, tem hotéis, só que ainda preserva aquele padrão lá da Idade Média. E muito gato, assim, ó, gatos nas ruínas, nas ruelas, nessas cidades medievais, assim, não tem como passar carro, né? Passa só, as ruínas são estreitinhas, né? E muito gatinho para tudo que é lado. Aí eu cheguei numa loja, e aí a senhora, tipo de souvenirs, e ela falou assim: nós aqui não temos ratos, porque assim os gatos eram tipo os souvenirs da cidade, tudo era com desenhos, sacolas e chaveiros, tudo coisa de gatinho. E aí ela falou assim: nós aqui não temos ratos. Diferente, se você for já para Veneza ou para Paris, você vai encontrar um número de ratos muito grande, porque lá não tem os gatos assim, ó, os gatos das ruas, né? Então, gente, desequilíbrio, né? Você vê assim que às vezes você quer eliminar um problema e você gera outros. Por isso a importância. Isso. E aí, Pedro, e tinha rato lá? Posso que não, né? Então, isso é por que precisa ter biólogos assim, ó, quando vai se decidir, ó, vamos fazer qualquer empresa que vá fazer uma construção hoje em dia, você olha, eu gosto de passar, às vezes, estão construindo um condomínio, sei lá o quê, né? Um shopping, aí tem a placa lá dizendo informações, aí tem assim, ó, impacto ambiental. Você tem que ter pessoas que trabalhem em como é que aquela área ali, né? Qual é o impacto ambiental que aquilo vai causar e qual é a compensação ambiental que tem que ter. Se você for cortar, digamos assim, você tem um determinado terreno, você vai cortar as árvores desse terreno, você tem que pedir autorização, a Secretaria do Meio Ambiente tem que ter profissionais. Gente, isso é necessário. Nós somos mais de 8 bilhões no planeta. Se a gente não tiver regulamentação nesses aspectos, a gente já não estaria mais aqui.
né? Você vai lá para aquelas regiões do Nordeste, você vai andar, por exemplo, tem determinadas áreas que são protegidas pelo ICMBio. Aí você vai para áreas dos recifes de corais, lá em Maragogi, por exemplo, tem determinadas regiões ali em Maragogi, próximo ali a Maragogi, você não pode subir em cima dos corais, ficar andando em cima dos corais. Você vai para Porto de Galinhas, os corais lá, gente, coral é berçário do mar, e nós, sem o mar, a gente não existe. Então, assim, ó, tem havido, devido ao aquecimento global, devido a uma série de fatores de aquecimento da água, o branqueamento de corais. O branqueamento de corais é o momento que o coral morre. O coral morreu, não tem mais interação. Na região de corais é uma região assim, onde você tem muita alga, você tem moluscos, você tem equinodermos, você tem artrópodes ali, crustáceos, uma infinidade gigantesca de interação ali, é berçário. E aí você mata aquilo ali, você destruiu assim uma biodiversidade gigantesca. Aí você vai para a região de Porto de Galinhas, na parte dos corais que se visita, que não tem a proteção do ICMBio específico, onde as pessoas caminham por cima dos corais livremente, já tem regiões que os corais já parece assim, parece uma pedra que foi lixada assim, ó, de tanta gente. Então o turismo é um outro quesito que tem gerado preocupação em vários locais do mundo, né? Qual é o comportamento do turista em determinados locais, né? Porque tem lugares no mundo que estão fazendo campanhas anti-turista, né? Porque é tanto, 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 tanto turista assim em determinadas regiões e pessoas que não têm o mínimo de cuidado em termos ambientais, em termos históricos. Ah, tu tá lá no Coliseu, lá em Roma. Ah, não, só vou levar uma pedrinha de, né? Ah, eu só vou levar. Por isso quando você chega no aeroporto, nas fronteiras ali, o material biológico, gente, é muito verificado. Uma coisa é tu levar uma geleia dentro de um pote lacrado, fechado, com um rótulo. Outra coisa é tu entrar com o pêssego num país onde o que tem ali dentro? Tem semente. Aquilo ali pode ser assim, ó. Tu pode ficar preso no aeroporto, ter que pagar multas altíssimas. E existe hoje, o Brasil, infelizmente, tem ainda um número imenso de casos de tráfico biológico, assim, né? De levar gente que pega animais exóticos em determinadas regiões do país para vender em outras regiões. Isso, assim, ó, gente, os danos ambientais são imensos, né? E às vezes a pessoa só está pensando, né? Está pensando no lucro. Tem um caramujo que foi trazido, que é uma espécie invasora aqui no Brasil, tremendamente nociva, assim, que foi trazido para cá com o objetivo de criação para que esse caramujo servisse de alimento, que nem os franceses comem, né? O escargot lá, que é o caramujo lá, enfim. Essa espécie de caramujo, um caramujo grande, carnoso, para quem come deve ser, né? Mas eu tô fora, né? Aí o caramujo trouxeram para o Brasil. Aí uma galera investiu nisso, vamos trazer os caramujos para o Brasil, não era daqui. O que aconteceu? Não deu liga, não houve interesse no consumo desses caramujos. O que eles fizeram? Vamos jogar aí, ó. É bicho, a gente joga aí num lugar aí da natureza. O troço virou uma praga que compete com os nativos. Então, isso é muito sério. E aí, pensando em tudo isso, como é que anda a nossa relação com o meio ambiente, né? Como é que está a coisa, assim, né? Será que, meu filho, um dia tudo isso será seu, né? O que será? O que será que eu estou deixando de herança? Gente, ecologia
é formada, essa palavra é formada por duas palavras, oikos mais logos. Oikos significa casa, logos, estudo. Então, quando a gente está estudando ecologia, a gente está estudando a nossa casa. A gente tem que entender como é que funciona a nossa casa. E, infelizmente, né, essa casa que está representada aqui nessa charge, ela tem passado por maus bocados. Por quê? Porque a gente não sente-se dono e integrante. Eu tenho, assim, ó, eu tenho certeza que o que tu ama de verdade, tu cuida. Eu acho assim, ó, gente, o que a gente ama, a gente cuida. Pode ser o teu celular. Se tu amar esse teu celular, tu vai cuidar dele assim, ó. Nossa, se acontecer qualquer coisa, tu vai ter um troço. Tu cuida. Agora, o que que às vezes está fazendo com que nós não cuidemos da nossa casa? É um distanciamento que está existindo, muitas vezes desde criança. A criança, ela vai no supermercado, ela acha que leite dá na caixinha. Sabe? Ela não tem a relação ali com o meio, sabe? A falta de interação. Ai, vamos passear, meu filho. Shopping. O que é o shopping? É uma caixa fechada com ar-condicionado, né? Essa relação de amor que a gente tem com a natureza vai fazer com que eu olhe e diga assim: não, eu preciso cuidar disso, porque isso faz parte da minha vida. Para eu sobreviver, eu preciso disso. E, infelizmente, quando a gente olha ao nosso redor, o que a gente vê? Né? A gente vê isso. E, infelizmente, tem algumas pessoas que não acreditam em algo chamado aquecimento global. Olha bem para estas imagens aí e me diz se tu achas que isso não causa impacto nenhum no planeta, que está tudo certo, está tudo bem. Gente, não tem como. As pessoas, quem está lá, sabe, lá no Polo Sul, medindo os gelos lá, não é alguém que está aqui, é alguém que está lá, está verificando o que está acontecendo. Tem cidades que estão já preocupadas, já, bom, em alguns lugares do mundo já tem cidades que foram submersas pela água, que se elevou do oceano, porque o gelo quebra, cai toneladas de gelo. O que aquilo vai fazer? Vai elevar o nível do oceano. E aquilo já existe assim, ó, projeções, por exemplo, o litoral sul, nosso litoral sul, em 2050, gente. 2050 é daqui a 26 anos, galera. Daqui a 26 anos, se Deus quiser, todos nós estaremos vivos. E já tem previsões catastróficas para o nosso litoral em 2050. Então, assim, ó, o que a gente vai fazer? Vai ficar de braço cruzado? Esse engarrafamento que você está vendo aí foi o pior engarrafamento registrado na história. Isso daqui, gente, para você ter uma noção, isso aqui, aí você pensa, gente, onde é que é isso, professora? Isso daí é numa cidade chinesa. São 50 pistas. 50 pistas, gente. Pensa, é só coisa de lá mesmo, né? Porque e aí afina para 20 pistas. E aí você olha lá no fundo, assim, tá meio branquinho, ó, teve um nevoeiro. Então você sabe, quando você pega um parquímetro, negócio de pagar pedágio, né? Aquilo ali vai afunilando ali, ó, vai virando um funil. Gente, este pedágio foi dia 15 de outubro, se eu não me engano, que é véspera de um feriado chinês. Um feriado tipo, acredito que é tipo de um feriado assim desse nosso carnaval aqui, que é um feriado que quase todo mundo quer sair, né? Tipo isso. Gente, foram 260 quilômetros de engarrafamento. Você tem noção do que é 260 quilômetros? Eu não sei, pessoas que estão aqui nesta aula, pessoas que não sejam de Porto Alegre, qual é a cidade mais distante que tem alguém me ouvindo agora. Mas pensa, 260 quilômetros de engarrafamento.
E aí você pensa, mas é lá na China, né? Que tem gente que sai gente brotando do chão. Gente, que China, se você pega aqui Porto Alegre em determinados horários do dia, é carro. Você vai para São Paulo, é carro. Você vai para cidades do interior, é carro. Então, o que precisa haver? Né? Políticas públicas, com melhoria de transportes públicos, para que as pessoas, porque às vezes o transporte público é tão deficitário que a pessoa prefere ficar dentro do carro, sozinha ali, mesmo que fique 3 horas lá dentro do carro, assim, ó. Eu morei 8 anos em São Paulo e, às vezes, tinha momentos que era assim, 4 quilômetros, levava 1 hora para fazer, 15 quilômetros, 3 horas. Aí imagina se viver, pensa, porque às vezes é 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Das 24 horas do dia, você viver todo esse tempo, 6 horas do teu dia dentro de um carro. Por mais que, né? Essa imagem aqui desse helicóptero é da semana passada, gente. Aqui na parte da região sudeste do nosso país, né? Aqui, ó, essa imagem aqui, Avenida 23 de Maio, se alguém conhece aí, Avenida 23 de Maio, lá em São Paulo. Aí a nossa relação com o mar, qual que é? Tá na praia, vai lá e pega o palitinho do churrasquinho, do queijinho, enfia na areia, palito do, né? O canudinho deixa lá. O que custa pegar uma sacolinha, passa o dia inteiro farofando na praia, ok, beleza. Agora pega todos os resíduos. Gente, microplásticos está sendo assim uma coisa absurda. Microplástico tem sido encontrado nos lugares mais imaginários. Saiu uma pesquisa ano passado. Você sabia que encontraram microplásticos no leite materno? Microplásticos no sangue humano. Gente, o plástico que veio para revolucionar o mundo está gerando problemas inimagináveis. E aí a gente. Não, olha, e essas festas de fim de ano, Vinícius, eu vendo ali umas imagens de Capão do final da virada, eu fiquei em choque. Eu falei, gente, o que acontece com o ser humano? Aí depois, quando vem, por exemplo, que nem quando teve a Copa do Mundo aqui, né? Olimpíadas, Copa do Mundo. Aí a galera, os japoneses estão lá no estádio. Quando saem, o local onde os japoneses estavam, sem um nada no estádio. Aí tu olha assim, nossa, aí o povo tira foto e manda para o Facebook e elogia. Eu falo assim, gente, é ser humano igual a gente. É a cultura. Claro, mas é uma cultura que pode começar por mim. É uma cultura que eu vou criando para os meus filhos. E essa cultura vai passando, eu vou olhando para a natureza, gente, e eu vou me fazendo parte dela. Ela não está a meu favor. Isso é uma coisa tão importante da gente entender e de entrar na nossa cabeça, sabe? Todo esse processo de cuidado que a gente tem que ter. E às vezes a gente coloca, parece que tudo na máquina, assim, tudo. Aí você pode olhar e falar, que isso, era um engarrafamento de ovo? Mais ou menos. Gente, pensa bem, ovo é um produto vindo de um animal, é um produto vindo de um ser vivo. Ser vivo não é máquina, né? Ser vivo é ser vivo. Mas quando tu olha para todos esses ovos, parece que eles saíram de uma máquina. Por quê? Porque é assim, ó, é em série, perfeitos. E às vezes você vai lá no supermercado, na hora de comprar a caixa de ovo, você abre assim, olha, tá tudo igualzinho, beleza. Gente, a natureza, a gente está fazendo com que os seres trabalhem para a gente assim como máquina. Você olha um aviário, né? A gente está perdendo, a gente está se distanciando da natureza cada vez mais. Sabe? A galinha criada lá no sítio, a galinha.
Ela vai colocar um ovo de cada cor, gente, ali vai ter variação, por quê? Porque depende do tipo do alimento, vai estar ali, ó, vai ter uma mescla. Então, a gente não pode, claro que aí você pensa assim, tá, mas para alimentar todo mundo, como é que vai ser, né? Então, gente, eu não estou pensando em todo mundo, eu penso em mim. O que que eu posso fazer? Você pode fazer alguma coisa para melhorar? Você pode separar o lixo na sua casa? Você não precisa ir lá salvar as baleias no oceano. Você pode separar o lixo na sua casa? Tem gente que tem coleta seletiva passando na rua da casa e não separa o lixo. Gente, que humanidade é essa que a gente se tornou, sabe? A gente precisa voltar a pensar que nós fazemos parte desse meio, galera. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é Arroio Dilúvio, quem conhece aqui em Porto Alegre, né, ali na Avenida Ipiranga, isso aqui é retirada de toneladas, existe uma barreira de transbordo no Arroio Dilúvio, quando ele está quase chegando no Guaíba, tem essa barreira e eles ficam retirando. Gente, é assim, ó, toneladas e toneladas e toneladas de lixo, semanalmente, mensalmente, diariamente, para evitar que isso vá lá para o Guaíba. Esse museu aqui, se eu não sei se você já teve a oportunidade de ir nesse museu, ele foi construído em 2014, ele inaugurado na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, chama Museu do Amanhã, fica no Rio de Janeiro. Gente, se você nunca foi e você um dia tiver a oportunidade, for ao Rio de Janeiro, visite o Museu do Amanhã. É uma experiência imersiva, de reflexão sobre o meio ambiente e sobre as coisas biológicas do mundo e culturais, que é assim, ó, não tem, só se você for um robô para sair igual você entrou. Agora, se você realmente for viver a experiência lá dentro, não tem como você sair a mesma pessoa. A pessoa sai transformada. E aqui, gente, era a foto do projeto do museu. Quando eu li a respeito, ali antes de 2014, eu falei, gente, vou precisar ir lá num dia na minha vida, eu quero ir lá, né? Aí tive a oportunidade, fui lá, é assim, surreal. Essa aqui, gente, é a foto do dia da inauguração dele. Então, aí a gente olha, olha aqui, e aí você pensa, é a questão que foi falada aí da praia, né? Você vai num estádio de futebol, vai numa sala de cinema, é uma coisa assim que eu paro, às vezes, e fico olhando assim, né? Eu falo, gente, aonde que a gente se perdeu, sabe? Porque é um mundo que tá. E aí a gente, às vezes, reclama da consequência. Olha essa cena aqui, gente. Isso aqui é cena de Covid-19. E você acha que pandemia parou aí? Né? Não. E aí, cada vez mais a gente invadindo espaços de animais e tendo cada vez mais assim uma busca desenfreada, né? E por não, e tem lá o banhado, e vamos aterrar o banhado, e vamos fazer o condomínio, e vamos não, porque claro, a gente precisa, gente, evoluir economicamente, não é viver lá no passado, mas existe algo chamado desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, ele tem esses 5 pilares. Então, ninguém quer a pobreza instalada num país. Pensa-se em crescimento econômico e em prosperidade, mas para isso você tem que pensar que o planeta é um só. E você precisa pensar que todo ser humano é um ser humano. E por que que eu tenho que viver no privilégio e outra pessoa na miséria, não tendo que comer? Então, assim, ó, o desenvolvimento sustentável, ele engloba pessoas. Eu preciso pensar na erradicação da pobreza, eu preciso pensar na erradicação da fome, eu preciso criar políticas públicas para ajudar as pessoas a não viverem na miséria, porque ser humano tem 46 cromossomos nas suas células, e todo ser humano
tem 46, não importa se ele tem bilhões no banco ou se ele não tem nem certidão de nascimento, ele é ser humano. Então, se a gente não começar a pensar no desenvolvimento sustentável pensando em pessoas, eu já não estou fazendo desenvolvimento sustentável. Firmar parceria global, porque a casa é uma só, então eu não posso pensar só no meu próprio umbigo, eu tenho que pensar no todo. Então, ao pensar no todo, a gente estabelece parcerias entre países, a gente estabelece parcerias entre estados, e a gente. Gente, isso aqui seria o melhor dos mundos. Mas em pleno 2024, a gente ainda tem guerra. Tem gente morrendo com bomba, explodindo na cabeça, tem criança sendo estraçalhada com bomba e criança morrendo de fome. Então, essa desigualdade do mundo faz com que, né, a gente, infelizmente, tenha um número muito pequeno de pessoas com muito e um número gigantesco de pessoas com pouco e um número imenso com nada. A questão da promoção da paz faz parte do desenvolvimento sustentável, gente. Promover uma sociedade pacífica, justa, inclusiva. Isso está dentro de ecologia, professora? Claro que está dentro de ecologia, gente. Porque eu preciso lembrar que a casa é uma só. E aí, se eu não pensar que a casa é uma só, eu vou ficar pensando só em mim, né? Prosperidade, garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza. Então, no passado, se ia construir um prédio, um condomínio, passava o trator arrancando tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê nos cursos de arquitetura, urbanismo, engenharia, sabe? Você tentando preservar o máximo daquele ambiente ali, proteger os recursos naturais e o clima planetário para as gerações futuras e para a nossa geração, gente. Isso é desenvolvimento sustentável. Então, você tem, de uma forma mais simplificada, para o desenvolvimento sustentável, você tem crescimento econômico, crescimento social e cuidado com o meio ambiente. Esses três pilares principais, assim, ó, eles precisariam reger as políticas públicas que são desenvolvidas pelos gestores governamentais, sejam da cidade, sejam dos estados, sejam do país ou dos países, né? E aí, gente, para isso, então, voltando agora, fazendo o link lá com o início, é necessário essa interação, né? Essa interação entre os fatores bióticos e abióticos. Aí você olha para, por exemplo, regiões de garimpo de determinados metais, olha o que aconteceu em 2015, depois em 2019, em Minas Gerais, com o rompimento de barragens, gente. A extração extrai, faz aquelas barragens imensas com os resíduos que sobram da extração, de repente rompe tudo, sai devastando. 2015, o acidente não dá para dizer que foi, né? Seria assim, a tragédia de Mariana, quando teve o rompimento da barragem, foi a catástrofe ambiental mais severa do país, porque afetou assim, ó, milhares de quilômetros, gente. Teve contaminação, porque imagina, rejeito de metal é algo que normalmente é muito tóxico. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem feito assim, ó, vai ser o maior estudo assim, a mais longo prazo de impactos ambientais causados por rejeitos de mineração. E em 2019, ali em Brumadinho, foi a tragédia ambiental com maior impacto em vidas humanas. Né? Tem, acho que até hoje ainda tem 1 ou 2 corpos que não foram encontrados. Mas, assim, gente, 4 anos depois, se tu olhar 2015, 2019, qual é o preço que essas empresas pagaram
até agora, né, é aquele jogo do empurra-empurra, o jogo jurídico, e assim vai indo. E as famílias que foram devastadas emocionalmente pela perda de alguém, ou as famílias que foram devastadas pela perda de suas residências, estão lá, né? Estão lá, tendo, né, as consequências, mas as consequências do dano ambiental ainda, né, tá naquele processo moroso que a gente conhece. E tudo isso, gente, se a gente começar a refletir, né, vai estar auxiliando nesse processo que existe entre os seres vivos de relações ecológicas. E aí, para terminar a nossa aula hoje, nós vamos até ali 9h30, 9h25, 9h30, eu quero passar para vocês, tá, esses tipos de relações ecológicas que existem no ambiente. E essas relações ecológicas, gente, serão bem cobradas na prova. Então, agora, se você tiver que dar uma atenção, se estava meio dormindo aqui, porque eu falo muito, né? Se você estava meio dormindo, dá uma acordada aí, porque essa parte é bem importante, tá? Não que as outras não fossem, as outras são muito importantes, mas essa daqui vai ser cobrada bastante aí na tua prova. Então, gente, os seres vivos, como a gente sabe, se relacionam entre si, tá? E essa relação, ela pode ser benéfica ou ela pode, né? Ela pode ser benéfica para ambas as partes, ela pode ser benéfica para uma das partes só, uma parte ser beneficiada e a outra sair no prejuízo. Aqui a gente tem, acredito que muitos de vocês, se não todos, né, assistiram o clássico filme Procurando Nemo, né? E aí você vê que o Nemo cuidava do filhote lá, o Nemo não, o pai dele, né? Cuidava do Nemo ainda quando ele era um ovinho, lá dentro das anêmonas. As anêmonas são animais que fazem parte do filo dos quinidários, e elas têm substâncias urticantes, né, que queimam. Ela é prima da mãe d'água, da medusa, água-viva, como você quiser chamar. E aí, só que este peixinho aqui, ele tem uma capa protetora no corpo que ele não sofre impacto da anêmona. Então, por isso que o peixe palhaço, ele protege os seus ovinhos colocando lá dentro da anêmona, porque a anêmona fornece proteção, porque tem animais que vão fugir dela, né? Em função do que ela tem para a defesa pessoal dela, tá? Então, existem relações ecológicas intraespecíficas, intra significa dentro, existem relações ecológicas interespecíficas. Inter significa entre, diferente, tá? Ou seja, não é da mesma espécie ali, tá? Então, as relações intraespecíficas são aquelas entre a mesma espécie e as interespecíficas sobre espécies diferentes. E também a gente vai ter relação harmônica e relação desarmônica, tá? A relação harmônica, como eu disse, vai ter só benefício, ninguém vai sair no prejuízo. Tu pode sair zerado, mas no prejuízo tu não sai. Agora, a desarmônica, aí tu vai ter um beneficiado e outro sofrendo prejuízo, tá? E aí a gente vai ver alguns exemplos de relações ecológicas que temos no ambiente. É muito comum a gente usar esse termo, né? Ah, tem um bando de animais ali, né? Bando, normalmente a gente classifica, né, vários animais da mesma espécie que estão unidos em um mesmo lugar, tá? E a gente tem, assim, sociedade. A sociedade, o bando, ele tá ali, só junto, tá? Ele tá ali, na resenha ali, tá ali conversando, tá ali junto, é um bando. Agora, a sociedade, tu já tem indivíduos da mesma espécie, mas tu tem hierarquia, tu tem função, tu tem, né? O bando vai facilitar a reprodução, um ajuda a cuidar o filho do outro, sabe? Tá ali junto. Agora, quando a gente fala em sociedade, aí a gente vai ver que eles vão se manter unidos sempre, tá? E eles têm divisão de trabalhos. Então, por exemplo, formigas, cupins, abelhas, tá? A gente tem indivíduos que vivem ali em sociedade. E, claro, a gente vê, por exemplo, animais, se vê gorilas que vivem ali também em sociedade. A espécie humana é um exemplo, tanto é que esse termo sociedade a gente usa muito, né, para a espécie humana.
Mas no caso dos animais, gente, nós temos, por exemplo, né, a abelha rainha, a gente tem as operárias e a gente tem o zangão. As operárias, gente, elas são fêmeas que elas são estéreis, elas não têm a capacidade de reproduzir. Elas vão, né, colher o pólen, o néctar das flores, vão alimentar as larvas, vão produzir cera, vão conservar a colmeia limpa, elas que vão fazer com que a colmeia sobreviva. A rainha é a que gerou as operárias. E o zangão é o que fecundou com a rainha para gerar as operárias. Então, quem é fértil na sociedade das abelhas é o zangão e a rainha. Aí, quando a rainha, digamos que a rainha morreu, digamos que aconteceu alguma coisa com a rainha, e é muito bem, a hierarquia é muito bem definida, gente. Aí, como é que surge uma nova rainha? Uma das operárias lá começa a se desenvolver, tá? E ela, a partir do momento, ele passa pela metamorfose, tudo aquilo lá que os insetos passam, né? Aí o que acontece? É uma operária eleita para ser cuidada como rainha. E aí passam a nutrir esta operária com geleia real. Gente, é tão poderosa essa geleia real que muda a anatomia, porque a rainha é maior do que a operária. Então, esta fica tamanho maior e ela fica fértil. Tudo através de um tratamento e de uma alimentação diferenciada, tá? Então, assim, as formigas, os cupins, tudo isso, por exemplo, as formigas, tu tens as formigas têm o grupo dos soldados que fazem a proteção, também tu vai ter ali, né, quem está ali trabalhando, quem está cuidando. Então, são relações muito importantes e que servem de exemplo para a sociedade humana, né? Outro tipo de relação ecológica é chamado de mutualismo. Mutualismo, gente, existe um mutualismo obrigatório, que a espécie não vai existir se não houver a relação íntima assim, ó, entre os dois indivíduos, ou mutualismo facultativo, que a espécie até pode sobreviver sem o parceiro, tá? Aí nós temos aqui alguns exemplos, ó. Por exemplo, o líquen. O líquen é um bioindicador, ele é um bioindicador da qualidade do ar. Então, assim, tu ter bastante árvores, os troncos assim das árvores com líquens, isso indica que a qualidade do ar está boa. Líquen vermelho, gente, é uma coisa bem rara. O líquen vermelho, a qualidade do ar, assim, acima de 90%, tá? Essa pureza do ar, assim, ó, é algo que para a gente encontrar um líquen vermelho é só no meio de uma mata mesmo, né? Na cidade é muito difícil. Os líquens, eles não têm, assim, como eles absorvem os poluentes do ar e eles não conseguem metabolizar e excretar isso. E aí eles acabam morrendo. Por isso que em regiões muito poluídas, tu não tem a presença de líquens. O que é um líquen? É uma associação obrigatória entre algas e fungos, tá? E aí não existe, é alga verde e fungo. Um nutrindo. Por exemplo, a alga, ela faz fotossíntese, produz glicose e fornece alimento para o fungo. O fungo, ele captura a umidade e fornece para a alga para ela fazer fotossíntese. Então, eles trabalham em parceria, assim, ó. Por isso que se não tiver um deles, não existe líquen, tá? A micorriza são associações de fungos e raízes de plantas, tá? E aí também mutualismo, chamado de mutualismo, ou simbiose, também pode ser chamado. Formigas e afídeos, gente, os afídeos são os pulgões. Tem alguns autores que chamam essa relação aqui de esclavagismo. Esclavagismo lembra escravo. Na realidade, é mais ou menos isso, porque, na realidade, os pulgões, eles se alimentam das folhas que as formigas pegam e levam lá para o formigueiro. E os pulgões, depois que se alimentam dos fungos, eles evacuam. E essa evacuação dos pulgões
é docinha e é o alimento preferido das formigas. Então, o que que as formigas fazem? Elas meio que sequestram os pulgões, deixam eles presos dentro da colmeia não, do formigueiro. Elas massageiam, pessoal, elas massageiam o abdômen dos pulgões para eles evacuarem e elas comerem. Como elas não maltratam eles, não daria para dizer que seria um regime assim de escravidão, mas na realidade elas prendem eles lá dentro. Então, aqui, mutualismo. Ó. Ah, tem uma relação de benefício. Por quê? Porque a formiga fornece comida para o pulgão e o pulgão fornece para a formiga. Então, teve uma troca. Mas, assim, não é uma coisa que seja obrigatório. Então, é chamado isso de facultativo, mutualismo facultativo, tá? Abelhas e flores também tem mais ou menos essa relação. Outra situação é a protocooperação, gente. Protocooperação, cooperação mútua. As duas espécies, tá? Elas vão se ajudar, mas não é obrigatório. Então, a gente tem, por exemplo, o paguro e a anêmona. O paguro é tipo um caranguejo que ele se esconde dentro de conchas vazias. Essa última imagem aqui está bem boa de ver, essa daqui também, né? Ele se esconde dentro de conchas vazias. E aí, sobre essas conchas, às vezes, tem anêmonas. Aí o que, que acontece? A anêmona é um animal fixo. Então, ela tem que esperar o alimento chegar nela. Só que, em contrapartida, ela tem aquela substância urticante. Aí, por que, que é uma relação ali, proto-cooperação, cooperação entre eles? O caranguejo, quando vai se locomover, para ele se proteger, ele se locomove dentro da concha. Esse paguro ele se locomove dentro da concha. E aí, quando a concha anda, a anêmona anda junto. E, em contrapartida, a anêmona afasta predadores. Então, a anêmona e o paguro fazem um negócio ali que ambos saem protegidos. Tá? Isso é chamado de protocooperação. Tá? Aqui, ó, aves e mamíferos, por exemplo. Tem o pássaro, esqueci o nome dele agora. Tem esses pássaros que se alimentam, eles só, por exemplo, ficam em cima do boi, assim, ficam pegando carrapatos. Para estes animais, que o pássaro está ali em cima, pegando os carrapatos que estão lá sobre, né, o corpo dos animais, é alimento. Eles estão ali se alimentando dos carrapatos. E com isso, eles estão fazendo uma limpeza de pele nesses animais. Então, também uma troca, tá? Um grito de uma ave avisa o perigo também. Então, eles se dão bem ali dentro desse contexto, tá? Aqui a gente já tem um caso de comensalismo. Comensalismo, tu tens o indivíduo que um se beneficia e o outro é indiferente. Por exemplo, as rêmoras. Aqui a gente tem as rêmoras, são esses peixinhos menores que pegam uma carona no tubarão, gente. Então, pode ser no tubarão, pode ser em tartarugas, alguns peixes maiores. As rêmoras, elas têm umas ventosas embaixo e elas se grudam na pele do animal. E aí, óbvio, né, o tubarão faz o ataque, vai sobrar um restinho ali, elas pegam a carona, não gastam energia, porque para nadar gasta bastante energia. Nesse caso, elas não gastaram, porque elas foram ali. É que nem aquela galera da bicicleta que se prende atrás do caminhão ali, né? O caminhão vai indo e fica ali preso, né? Então, a rêmora vai se prender ali, se alimenta dos restos de comida. Para o tubarão, não faz diferença nenhuma. Então, é benefício para um lado e prejuízo para o outro. Desculpa, benefício para um lado e zero para o outro, que não faz diferença, tá? Já na competição, gente, a gente tem competição intraespecífica como competição interespecífica. Por exemplo, os vegetais, eles podem competir entre eles para luz, água, né, sol, enfim. Animais, por exemplo, né, leões,
Eles podem competir por uma fêmea, né? Eles podem competir, animais, por exemplo, muita população em um determinado espaço, pode competir por espaço, pode competir por alimento, né? A nutrição, energia. Às vezes os recursos são limitados, então pode existir competição. E essa competição, normalmente, os mais fracos, aqueles mais debilitados, acabam sofrendo prejuízo maior, né? Então, na competição, um se beneficia e o outro leva prejuízo. A mesma coisa no caso da predação. A competição ela pode acontecer entre indivíduos de espécies diferentes ou da mesma espécie. E a predação, aqui você tem um que é o predador e a presa. Na natureza, a gente tem a necessidade, né, de ter essa interação entre predadores e presas para manter o equilíbrio ambiental. O problema está quando o ser humaninho entra na jogada. Quando o ser humaninho entra na jogada, a gente sempre vai dar uma desbalanceada no negócio. Se deixar por conta da própria natureza, eles conseguem se reequilibrar, né? Eles conseguem regular as quantidades e vai ficando tudo dentro conforme, né? Então, óbvio que na predação vai ser positivo para um e negativo para outro, porque um morreu, né? Então, com certeza vai ser negativo. E existem alguns recursos que animais usam, tanto estratégias assim que podem ser usadas tanto para presa quanto para predador. A presa ela pode tentar se disfarçar para não ser atacada. O predador pode tentar se disfarçar para conseguir atacar mais fácil, tá? E existem algumas estratégias, por exemplo, coloração de advertência. Então, você tem alguns. Bom, na Amazônia tem um sapinho minúsculo, assim, minúsculo, muito colorido, que tem uma quantidade de veneno absurda. Então, animais já sabem ali, ó, que naquele dali não pode chegar. Né? A cobra coral também, né? Inclusive, tem a coral falsa e a verdadeira. A falsa é um tipo de mimetismo para se parecer com a verdadeira, que é venenosa, e aí, nesse processo, ela acaba ganhando na natureza. A camuflagem é outra situação. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem um bicho-folha. Você tem que fazer um esforço para visualizar o bicho-folha aqui. Ó. O bicho-folha está aqui, ó. Tá? Isso aqui ó, aparece. Olha a folha aqui embaixo, e aqui é o bicho-folha, ó a cabeça, ó a pata aqui. Gente, é que nem o bicho-pau. Bicho-pau é impressionante, assim, parece um graveto ali no meio da planta. Então, existem muitos animais que tentam se tornar o mínimo possível visíveis, ou para ser a presa, ou para ser a presa, não, para não ser a presa, ou para atacar ali como predador. Tá? E herbivoria, né? Um animal herbívoro é aquele que vai se alimentar dos vegetais, das algas, tá? Por alguns autores, isso é considerado meio que uma predação, tá? Por quê? Porque você vai ter ali, tá, animais que estão, né, reduzindo, planta também é ser vivo, tá? Então, alguns autores, a herbivoria não é muito comentada, assim, como sendo uma coisa de impacto tão negativo, assim, quando se fala, né, no caso de predação, tá? Mas também pode ser considerado. E aqui, parasitismo, né? Existem os ectoparasitas e os endoparasitas. Endo é dentro, ecto fora. Então, por exemplo, você pega um piolho, piolho é um ectoparasita. Endoparasita, lombriga, endoparasita. Gente, todo parasita, ele não tem intenção de matar o hospedeiro, tá? Ele vai ali, assim, ó, ele vai sugando aos pouquinhos, ele não quer matar, porque se matar o hospedeiro, ele morre também. Então, ele vai enfraquecendo, e isso daí pode gerar doença, e dependendo da situação, até pode gerar morte, né? Dependendo do parasita. E aqui, para terminar, eu coloquei para ajudar vocês
um mapa, ó, relação ecológica, a gente cai muito no Enem. Então, coloquei esse mapa aqui para vocês, fazendo esse panorama geral, assim, das relações ecológicas, tá? Todos os tipos, inclusive alguns que eu nem comentei aqui, porque são muitos, né? Mas, para vocês terem aqui esse mapa mental que descreve todas elas. E espero que esse mapa aí possa ajudar vocês nos estudos e que a nossa reflexão de hoje tenha despertado em vocês algum tipo de reflexão, né, sobre como está o nosso papel na natureza. Então, gente, obrigado, foi um prazer estar com vocês esses 2 dias, né. Quem sabe aí a vida faça a gente se encontrar. Eu não conheci vocês, mas vocês me viram aqui durante a aula. Um dia, se por acaso: "Olha, professora". Então, que a gente possa, assim, né, tentar viver num mundo um pouquinho melhor e resgatar um pouco da nossa humanidade, né, porque está faltando, eu acho que é humanidade para os seres humanos, né. Uma boa noite para todos vocês, obrigada aí pelo carinho, pelas palmas, por tudo. Uma boa noite e boas provas para vocês, né, gente. Espero que todos vocês aí, ó, detonem nas provas de biologia, tá? Beijo, gente, boa noite. Boa noite, Boa tchau, noite. tchau. Deixa eu encerrar a gravação, vamos lá, espera aí.